Fala pessoal, Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores, ganhou o primeiro jogo e o segundo jogo, na realidade fez a trinca, né? E nós vamos estar agora aqui reagindo ao troca de passe, quero dar os créditos ao troca de passe, vai estar na descrição também. Então vamos ver o que o Felipe, o Alex e o Mansur vai estar falando aí nesse vídeo. Então vamos lá, sem esperar mais, vamos ver o que eles vão falar. O programa dando boa noite a Carlos Eduardo Mansur para a gente falar sobre a classificação muito mais do que merecida do Flamengo, que hoje sequer fez a sua torcida minimamente sofrer, porque foi um jogo absolutamente controlado. O Inter não mostrou força sequer para incomodar o Flamengo ao longo do jogo, foi colocar uma bola na trave no único ataque um pouco mais perigoso que teve, aos 37 minutos da segunda etapa. No mais, uma calmaria tremenda no Beira-Rio nessa noite. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Estava pensando, enquanto assistia ao jogo, no seguinte. Quando o Flamengo começa a se reestruturar economicamente, ele vai tendo períodos ali que são períodos mais áridos, ele atravessa ali um caminho difícil, e aí, especialmente em 2019, quando ele faz um ano absolutamente espetacular do ponto de vista esportivo, o Flamengo já se mostrava ali, o campo já exibia o resultado desse trabalho de reestruturação como um clube muito poderoso economicamente. Se você hoje olha em retrospectiva aquele time, que era um time titular muito forte, aquilo não chegava próximo, em termos de quantidade de jogadores acima da média do mercado brasileiro, do que a gente olha e enxerga no elenco de hoje. Só que conforme o Flamengo foi subindo, e o noticiário do Flamengo ano após ano, tratando de números cada vez mais superlativos, números impressionantes em termos de aquisição de jogadores, de orçamento, de receitas anuais, se gerava uma pressão de que parecia que o campo nunca estava em consonância com o tamanho desses números, né? Eu não sei o que vai acontecer com o Flamengo na Libertadores, se o Flamengo vai ser campeão. Não sei se o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O que a gente sabe é que ele é claramente um candidato. Mas realmente, então, com essas contratações que o Flamengo fez nessa janela, então a tendência é que vai sim melhorar, o Flamengo vai continuar melhorando, e com esse patrocinador novo aí, da Betano, injetando um dinheiro forte, nunca foi visto um dinheiro tão forte injetado assim em um time brasileiro, e é totalmente fora dos padrões, então a tendência é o Flamengo estar distanciando mais, né? Vamos continuar aqui. A noite de hoje foi uma daquelas em que essa disparidade, esse poder econômico, essa disparidade mais se exibiu de uma maneira clara. Porque o Flamengo eliminou também o Internacional em 2019, claramente superior a ele naqueles dois jogos. Mas o olhar para o campo e ver duas realidades que pareciam tão distintas dessa forma, a gente viu, acho que hoje, de uma maneira muito clara. Quando a gente olhava a escalação que estava em campo e olhava para o Pedro entrando no jogo, o Luiz Araújo entrando no jogo, com 2-0, o Cebolinha, o Ayrton Lucas entrando no jogo. Os jogadores do banco, a formação de banco do Flamengo, a formação de campo. O que a gente viu em campo é muito poderoso em termos técnicos para a realidade sul-americana. O que vai acontecer com esse time, eu não sei. Agora, o fundamental é dizer, é muito talento entregue a um trabalho de excelência do Felipe Luiz. Tem questões a resolver? Acho que ainda tem. É ruim para este Flamengo ter um controle desse tamanho e aos 37 minutos do segundo tempo de um jogo tão controlado tomar uma bola na trave, de um lance que era meio fora do roteiro do jogo, que podia mudar todo o humor e toda a atmosfera em torno de uma eliminatória tão dominada pelo Flamengo. Por quê? Em alguns momentos ainda é um tema sobre o Flamengo tornar esse controle, esse domínio todo em volume de finalizações e eventualmente de gols. Mas é o poder econômico junto com o trabalho de excelência de um treinador que, se a gente pensar em termos de futuro do futebol brasileiro, é muito promissor. Concordo plenamente com o Mansur, mas tenho uma ressalva a fazer. Não sei se vocês vão concordar, quero ouvir o Alex, que já jogou por lá. O futebol do Internacional, em que pese a pujança financeira do Flamengo, o forte time, o forte elenco que mostrou, o ótimo trabalho do Felipe Luiz, tudo isso é verdade. Mas o futebol do Internacional foi muito pequeno nesses dois jogos. No segundo tempo lá do Maracanã ainda foi razoável, competiu, que era o que se imaginava. Hoje o Internacional sequer conseguiu competir com o Flamengo. Diante de 43 mil torcedores, o Inter precisava fazer 2 gols e não conseguiu dar um chute no gol do Flamengo, né? Se a gente pegar 20 times do Campeonato Brasileiro
que vão jogar contra o Flamengo, provavelmente mesmo jogando em casa, vão criar chances de gol contra o Flamengo. Podem não ser muitas, mas vão finalizar ao gol do Flamengo, vão fazer o Rossi minimamente trabalhar, criar alguma oportunidade mais perigosa. E o Inter sequer fez isso. O Rossi pode tranquilamente sair do gramado do Beira-Rio hoje e ir embora sem tomar banho. Porque não foi cair no chão, não precisou fazer grandes esforços. O Rossi tocou na bola quando a bola era recuada por um dos seus zagueiros, seus companheiros, para iniciar um novo ataque do Flamengo. Então, a atuação do Inter também contribuiu para essa tranquilidade toda do Flamengo no jogo. Porque é uma tranquilidade, embora o Flamengo quase sempre seja dominante, mas como hoje, sem sofrer nenhum ameaço praticamente durante 90 minutos, que pese essa bola meio despretensiosa na trave aos 37 do segundo tempo, também é muito incomum. Ou não, Alex? Boa noite. Tá em casa. O Felipe também tem disso. Você vai jogar com um time que é melhor, e é bem melhor. Né? Melhor. O elenco, o momento que se vive, em todos os sentidos. Quando eu vou jogar esse tipo de jogo, eu tenho que fazer o meu melhor jogo. Eu tenho que produzir, né? A parte da estratégia, quando você vai jogar contra um time assim, você tem até que saber lidar no momento com bola e sem bola, aquele momento que você também vai ser inferior no jogo. Você não vai ter, às vezes, o domínio do jogo, né? A não ser que você faça um jogo muito perfeito e o Flamengo também acabe não fazendo, vamos dizer assim. O Inter começa um jogo diferente, beleza, conseguindo tirar, de certa forma, um conforto. Acho que foi até ali uns 20, 25, 30 minutos, mais ou menos, Mansur. No primeiro jogo tempo? Mais igual, aquele jogo brigado, assim, um pouco sem chance dos dois lados. Nem se estendeu a tanto isso, não. Mas pegando assim, acho que a partir dos 25... 20 minutos, até ali não teve nada no jogo, né? O que acontece? Tá bom, eu tiro o pé, eu não consigo fazer isso o jogo todo, mas eu tenho que procurar uma maneira de fazer, né? Porque a gente treinou, a gente trabalhou, a gente folgou no final de semana e a gente acabou tendo um pedaço curto do jogo, a gente conseguindo seguir essa programação. Só que daí eu volto naquilo que eu vinha falando, Felipe, vai de encontro com o que você falou. Uhum. O Inter, ele não vive seu melhor, vive um momento ruim individualmente, né? Então, se você for pegar jogadores bons, o time do Inter é um time muito bom, Só que desse time não se jogou bem, né? De novo, tecnicamente, não conseguiu se fazer. Seja os dois laterais. Eu acho que o Thiago Maia se livra nesse sentido, correu muito, ajudou muito, tentou fazer, só que, no geral, nem... Sinceramente, eu não sei, o Internacional provavelmente acho que não conseguiu jogar. Thiago Maia, ele na realidade ele nem deveria estar ali jogando, né? Tem um problema aí de que o Inter não pagou o Flamengo ainda, então meio complicada essa situação. O Flamengo cobrou o Internacional aí publicamente, até reclamaram que o Flamengo não deveria fazer isso. Eu acho que na realidade ele deveria pagar. Eu ouvi o boato hoje de que o Internacional finalmente pagou alguma parcela do Thiago Maia, vou procurar saber também. Então, vamos continuar aí com o vídeo. O Alan Patrick, tecnicamente, né, conseguiu fazer um bom jogo. Os caras de frente, de beirada, também não conseguiram ajudar. Então, o negócio não fluiu. Por quê? Lógico que o Flamengo fez um jogo espetacular, assim, dos melhores. E aí vai de encontro também com o que o Mansur falou. Às vezes você tem investimento e você vive um momento que, de repente, dá aquela balançada. O Flamengo está no seu melhor momento agora. Não que deu uma balançada, no sentido produtivo, a gente falava algo do Flamengo ali no confronto com o Atlético Mineiro. Que esse confronto contra o Inter valoriza muito a passagem do Atlético Mineiro contra o Flamengo na Copa do Brasil. Sim. Verdade. Né? Porque ele encontrou uma maneira... Então, eu também acho que deve se valorizar muito o que o Atlético conseguiu passar do Flamengo. O time do Flamengo está bem melhor do que o Atlético não vinha bem. Eu não sei se o Flamengo estava 100% concentrado contra o Atlético, assim como entrou contra o Internacional. Mas realmente deve se valorizar muito o que o Atlético conseguiu fazer, passar pelo Flamengo. Então, a Copa do Brasil ficou aberta aí para qualquer time ganhar. Corinthians, Atlético, mas quem? O Botafogo também, Cruzeiro. Então, são 4 times aí bem fortes para poder estar levando essa Copa do Brasil aí. Mas se o Flamengo jogar como jogou contra o Inter, que eu acho que o Flamengo impôs o seu jogo e não deixou o Internacional produzir. Porque o Inter jogando em casa, eu acho que não é possível que ele ia jogar sem quase chutar o gol. Foi ter uma chance aos 81 do segundo tempo já. Conseguiu passar para um time que é superior a todos os times. Exato. Então, o Inter não fazendo um jogo realmente o seu melhor, naturalmente fica muito mais difícil
porque realmente o Flamengo em todo momento ele pressionou melhor, ele incomodou mais, ele teve o controle, né, praticamente das ações e do jogo, e animicamente o time do Inter, aí que tá o detalhe, o torcedor normalmente se preocupa quando a gente passa essa impressão de dentro do campo para fora, que parece que você não via uma perspectiva, né, vê algo para mudar o jogo, vai acontecer. Então o momento do Inter realmente acabou passando o favorito que era antes, mas com nível de superioridade, eu acho que maior por uma falta de produtividade do Inter, por mérito do Flamengo. Queria começar a conversar com vocês também, né, sobre as questões do jogo. Só um detalhe ainda sobre o Inter, né, antes. Realmente, falta de produtividade do Inter, aí eu não estava concordando com ele, mas aí quando ele fala por mérito do Flamengo, realmente. Então, houve uma falta de produtividade do Inter, mas o Flamengo teve muito mérito mesmo no jogo que o Flamengo faz, que o Felipe Luiz faz, que não é o Flamengo de 2019, não, a princípio eu acho que ele não vai jogar tão bem quanto jogou o time de 2019, mas é muito seguro atrás e começa a melhorar na frente, né? Então o time ainda precisa encaixar ainda essas contratações novas. Da gente entrar na boa atuação do Flamengo, o detalhe é que o mau momento do Inter não é só contra o Flamengo. Esse futebol pobre do Inter não é contra o Flamengo. Nos últimos 8 jogos, o Inter só ganhou um. Que foi aquela vitória, que jogou bem, por sinal, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, por 3-1. Mas dos últimos 8 jogos, foi só essa vitória. Né, que me parece ter sido ali uma lagoa num oásis, né, num deserto. Um oásis no deserto, porque o futebol vinha sendo muito pobre também contra outros adversários. Mas queria falar sobre o Flamengo, sobre inicialmente a escalação. Está aqui, o Manso já colocou no campinho a escalação de início do jogo do Flamengo. E confesso, disse ontem aqui no Troca de Passes, antes da gente saber da escalação, quando mostramos no campinho uma provável escalação diferente dessa. E a gente alertava aqui, olha, duvido que ele vá colocar o Danilo para jogar, né? Porque a prévia dizia que o Danilo poderia ser titular hoje. Disse também, olha, não acho que o Saul começa jogando, imaginava o Alan iniciando no meio campo. O Saul vinha de longo período sem jogar e tinha iniciado o jogo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Eu imaginava o Everton Araújo. Poderia ser uma alternativa, né? E o Saul foi o melhor em campo. Não, mas mais do que isso, o Saul tinha jogado 90 minutos do jogo de domingo no Beira-Rio. Ele jogou 180, porque hoje ele também ficou até o final. Mas isso das nossas dúvidas, desculpa, é que a gente realmente não tem os números, né, Manso, do treinamento. Claro. Então ele realmente estava muito bem e muito melhor fisicamente para poder ter jogado os 2 seguidos. Só para terminar, claro. Cara, o Saul ontem jogou demais. Então, eu acho que ele vai dar trabalho. Que precisa ver somente a parte física dele, né? E pelo visto lá fora já não era das melhores. E aí a gente vai precisar ver aí como é que vai ser essa parte física dele. A escalação de ontem também tinha Pedro, provavelmente, ali, né? No ataque. E o Bruno Henrique, essa eu imaginava o Pedro começando. E o jogo explicou porque. Claramente, as características do jogo. Agora, o que realmente me surpreendeu foi a escalação do Saul. E aí eu queria entrar no tema que para mim foi bastante significativo hoje e pode ser o início de um caminho aí para o Felipe Luiz nos grandes jogos. Porque com o meio-campo de Jorginho, Saul e Arrascaeta, pensei, será que não vai ficar mais frágil defensivamente, num jogo fora de casa, em que você já tem a vantagem? Pensei, acho que ele quer controlar o jogo com a posse. Né, porque são jogadores todos muito técnicos, de bom passe. E o Flamengo não sofreu, moço. Praticamente nada defensivamente, mesmo tendo jogadores com essa qualidade técnica e, entre aspas, pouco marcadores, né, pouco roubadores de bola na teoria. Tem uma coisa no futebol que costuma fazer times com essa característica respirarem e sofrerem menos. É um objeto que só tem um no campo e todo mundo quer ele. É o da bola, não é isso? E o que me impressionou é o seguinte, quando você conversava com o próprio Felipe, ou gente da comissão técnica do Felipe, quando a contratação do Saul começou a aparecer que aconteceria, quando o noticiário surgiu, a impressão que se tinha... A primeira coisa que você ouvia, ele dá 1000 possibilidades. O Felipe via nele um jogador que dava muitas possibilidades. Mas a sensação inicial, na entrelinha do que o Felipe falava, e até das primeiras entrevistas, é que ele o via partindo de um dos lados. Ou como um substituto do Gerson vindo do lado direito, ou como um meia aberto da ponta pelo lado esquerdo, porque também estava chegando o Samuel Lino, então não se sabia bem se ele ocuparia tanto espaço. Mas como meia pelo lado esquerdo, foi onde ele mais jogou.
E não se falava tanto, até porque o Felipe costumava dizer que exige muito o conhecimento de todas as dinâmicas táticas do time para jogar como um dos dois volantes. E também uma exigência física alta. E não se sabia qual seria a resposta do Saúl, inclusive da questão física, ele chegando. Então, por isso era difícil imaginar ele fazendo esses 2 jogos seguidos, 90 minutos nessa posição. E para mim, hoje, um dos melhores jogadores do jogo. Ele mandou no meio-campo em muitos momentos. O que ele fez, ele e o Jorginho. O Jorginho teve uma outra função no jogo hoje, que para mim foi muito destacada, assim. Aí é importante a gente ter o campinho aqui, se a gente puder. Porque como é que o Flamengo iniciou o jogo tentando construir? Era basicamente em algo que é muito próximo do que ele faz. Tendo o 3+2, o Varela um pouco mais adiante, o Léo Pereira, Léo Ortiz e o Alexandro. E o Inter colocava para pressionar, vou colocar em números aqui, porque, enfim, por vezes, Alan Patrick, Matias, Tabata e Alan Rodrigues Alan Patrick. E Thiago Maia pressionando, tentando pegar os volantes. O ponta do lado oposto, que em geral, se a bola saísse pelo lado do Alexandre, o ponta do lado oposto, que era o Wesley, vinha para dentro para tentar ajudar na marcação por dentro para não ficar sobrando. Quando o Inter, e esse tipo de pressão faz aquele início de jogo que a bola fica muito viva. Aí o Flamengo, em dado momento, começa a apresentar uma variação, que é essa aqui. O Varela continua, vamos lá. O Varela continua mais adiante, mas o Jorginho vem para cá, abre. O Alexandre começa mais baixo e o Saúl vem ocupar uma posição mais central. Em vez de um 3+2, por vezes um 4+1 na saída. Sempre sobrava um desses homens aqui, livres para conduzir, encontrando o Saúl, que mesmo pressionado conseguia não perder a bola, dar sequência aos ataques e colocar em geral esses... É bem interessante isso daí, o Felipe Luiz mexendo no time. O pessoal fala que o Felipe Luiz só tem um jeito de jogar, então com a entrada do Saúl ele conseguiu dá uma mexida aí no time. Com homens em condição de atacar. Fica inteligente disso para o pessoal também em casa entender. Essa é uma maneira de você ter esses 5 jogadores, porque o Inter nunca traria tantos jogadores assim para pressionar. Então, e se viesse, iria abrir espaço. A inteligência do Felipe... O campo ficava grande. Isso daí. Então, o estudo em cima de fazer isso daí, que não era nem comum de fazer, era 2 laterais e tudo, veio essa nova ideia aqui, que você ganha realmente mais jogadores, fica muito mais difícil pressionar. E para mim, o tempo muda muito a partir daí. Não que o Flamengo não tenha mais feito a saída com os 2, o Jorginho junto do Saúl mais à frente, mas essa variação começou a confundir muito a marcação do Inter. Desgastou o Inter no começo que fez essa pressão e tudo, né? Os primeiros 20 minutos não teve jogo. A bola estava muito viva. Mas foi horroroso porque os dois estavam marcando super bem em cima. Uma intensidade muito alta, difícil né? de jogar. Isso. E o Varela aqui, jogo também espetacular, né? Ele com o Plata aqui, meu Deus do céu, cara, para criar alguma jogada aqui tava difícil. Agora, a superioridade foi enorme do Flamengo, né? Se a gente pegar 3 confrontos seguidos entre Internacional e Flamengo, acabou 6-1, não é isso? 2-0 hoje, 3-1 no fim de semana, 6-1. 6-1. Então mostra bastante a disparidade entre os dois times, né? Nesse confronto. E assim, no futebol as coisas nem sempre vão se explicar por um lado só. Acho que as duas coisas estão juntas, assim. Claro. O Inter não vive o seu melhor momento. O Inter claramente tem uma capacidade de investimento nesse momento, como boa parte dos clubes brasileiros, que é muito distante do Flamengo. E tecnicamente, mesmo dentro dessa realidade Inter, já teve um rendimento muito melhor ano passado do que é a temporada 2025. E por outro lado, o Flamengo, quando a gente falava há pouco tempo, alguns times que exigiram mais do Flamengo do que o Inter hoje, é verdade e é muito natural que ao longo da caminhada do Flamengo chegue aonde ele chegar nos campeonatos, que ele vai enfrentar jogos que os times vão render melhor contra ele do que o Inter rendeu hoje. Mas tem um ponto, né? A gente conversou sobre isso aqui há uma semana, um pouco mais. O Flamengo viveu um processo de adaptação de alguns jogadores com a temporada andando. Sim. Saídas importantes, o Wesley, Gerson, né? Perdeu o Pulgar, né? Perdeu o Pulgar, e a adaptação do Saúl, do Royal, quando foi o caso, do Samuel Lino. O Carrascal mal jogou poucos minutos até agora. E esse processo, naturalmente, esses jogadores vão se integrando, crescendo dentro do que é a forma de trabalhar do Felipe, dentro da forma de jogar do time. Mas foi uma janela. É uma janela brutal, brutal. Mas também vou te falar uma coisa, se a gente pegar o nível intelectual do jogador, claro, facilita. De campo, cara, não tem jogador limitado, digo do ponto de vista cognitivo. O Plata, por exemplo. De entendimento do jogo. Cara, todos os jogadores em campo do Flamengo são inteligentes dentro do campo ali, né? Inteligentes em movimentos, eles entendem do jogo. Que é diferente de você jogar bem só, né? E ser um bom jogador, e de você
entender do jogo, o porquê que eu vou correr ali, o porquê que eu preciso marcar aqui, o porquê que eu vou fazer esse movimento. E o que passa assistindo ao jogo do Flamengo é que todos os jogadores são muito inteligentes sobre o que é necessário fazer dentro de campo para você conseguir vencer o adversário. E aí tem um outro ponto, que é o que me incomodou no jogo de hoje do Internacional. Você ser dominado pelo Flamengo, o Flamengo ter as melhores oportunidades ao longo do jogo, o Flamengo ter um domínio territorial pela maior parte do tempo da partida, tudo isso está dentro do que é esperado na maior parte dos confrontos. O que não é esperado é você não incomodar o Flamengo em nenhum momento. E é isso o que aconteceu com o Internacional nesses 90 minutos de hoje. Em nenhum momento deixou o Flamengo incômodo no jogo, né? O domínio foi tão amplo do Flamengo que o Inter parecia um time absolutamente inofensivo. Né? Sobre o jogo do Inter, assim, eu acho que a ideia inicial do Inter era tentar provocar um embate quanto mais físico possível, né? Embora o Inter tenha Alan Patrick, o próprio Tabata, jogadores de qualidade técnica, o Thiago Maia é um volante técnico, mas o início de jogo do Inter era um jogo de tentativa de encaixar pressão muito forte, de tentar muitos duelos, para tentar a partir daí criar algum tipo de desconforto no Flamengo. Quando o Inter, quando o Flamengo começa a sair dessa pressão, acalmar o jogo com a sua posse, aí o Inter parecia um time que, conforme o tempo ia passando, parecia ele próprio duvidar da capacidade dele de transformar. O Roger tenta uma coisa no intervalo, com o Borré no lugar do Tabata, que é uma troca, vou até botar aqui para tentar explicar, vou botar o campinho do Inter aqui, para a gente conversar. Basicamente, esse era o desenho do Inter que começa, né? Aliás, aqui está assim. Invertido assim, ali, e o Wesley na ponta lá. Isso. O Inter começa assim. Quando faz a troca do Borré pelo Tabata, saiu o Tabata, o Roger faz uma pequena mudança. Ele parte mais claramente ainda para o 4-1-3-2, com Alan Rodrigues por aqui, o Borré junto com o Ricardo Matias e aqui. Ele tenta pesar um pouco mais a última linha, e depois ele vai até botar o Vitinho pelo lado direito e o Carboneiro pelo lado esquerdo, mais adiante, no lugar do Alan Rodrigues e do Wesley. Ele vai tentar pesar com mais homens ofensivos, mas o resultado foi que ele deu muito mais conforto ao Flamengo nessa zona aqui do campo. Ficaram longos períodos em que era mais difícil para o Inter recuperar a bola. Realmente isso daí é verdade, cara. O Internacional parecia que não tinha meio campo, porque não conseguia dominar o jogo. Que de repente ele sabia que poderia acontecer. O Roger sabia o que estava fazendo. Só que daí que tá o detalhe, o treinador, lógico que ele tem a obrigação da parte estratégica e a obrigação de ter poder de mobilização, de estímulo, de você trazer esses atletas mesmo não jogando bem, de repente transformá-los. Então é isso. Então esse foi o troca de passes aí da Sport TV. Achei o papo bem legal, bem o que realmente foi o jogo, e o Flamengo está aí classificado. O Internacional agora só disputa o Brasileirão, é o que restou para ele. Deixe seu like aí, deixe seu comentário aí, você acha que o Flamengo consegue ser campeão da Libertadores? Então se inscreva no canal aí também, deixa o like, e é isso, pessoal, obrigadão aí, valeu!